O autor de Hebreus, no capítulo 4, depois de falar a respeito de Jesus como aquele que é o mediador das nossas orações, como sacerdote, e nos convencer disso, porque Deus é aquele que se compadece das nossas fraquezas. No verso 16 ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quero convidá-lo a que estejamos orando nesse tempo, pedindo ao Senhor que venha com sua graça nos falar através da sua palavra. Durante esse tempo nós estaremos sendo conduzidos com uma música de adoração. Nosso irmão Narciso tem estado conosco, esteve no nosso encontro da fé reformada. Esse irmão é da igreja Assembleia de Deus. Nos sentimos honrados de tê-lo aqui conosco e esperamos que Deus continue abençoando o seu ministério. Oremos, queridos. Abramos, por favor, em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Esse texto nos apresenta uma oração de Ana, que está se aproximando diante do trono da graça de Deus confiadamente. Ontem, durante o dia, nossa igreja orou bastante.
Creio que alguns souberam de um motivo específico e estivemos orando. O seu Luiz, parente da nossa irmã Conceição, ontem se perdeu na feira. Ele tem limitações e ele passou praticamente o dia todo perdido. E foi muito interessante ver os irmãos se mobilizando para andar na rua, para orar e para pedir a Deus que conduzisse tudo, e tudo foi conduzido. E ele foi achado ao final da tarde e começo da noite, e postaram um vídeo a respeito dele, falando a respeito da sua experiência, com todas as suas limitações, é claro. E uma das coisas que ele disse é: Deus é bom, Deus é bom. E nós temos plena certeza disso. O que nos motiva a estar na presença de Deus é a orarmos. Você poderia dizer que são as circunstâncias, as nossas necessidades, isso é verdade. Apesar de que a Escritura diz que nós nos aproximamos diante de Deus em oração para adorar, para confessar pecados e todas essas coisas. Nesse texto nós encontramos algo maravilhoso e extremamente didático. O texto diz assim a partir do verso 9: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor,
A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos da balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nesse texto nós vemos 2 orações descritas de Ana, de uma mulher que pede ao Senhor e de uma mulher que, diante da bondade e misericórdia do Senhor, graça, agradece e exalta o Senhor. Quando nós nos aproximamos diante de Deus, sem sombra de dúvida, boa parte dessas oportunidades nós o fazemos para buscar coisas que têm a ver com a nossa própria vida, estranho aos outros, mas muito comum e necessário a nós. E nós o fazemos porque a própria Bíblia nos ensina que devemos fazê-lo. É assim que devemos olhar para a vida e a experiência de Ana, uma mulher que, diante da sua necessidade, reconhece quem é maior do que ela e fala a respeito disso com Deus, com tristeza no momento e com alegria em outro. O seu marido, chamado Eucana, descendente de Levi, morava num lugar montanhoso, descendente de Efraim, e ele tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher lhe deu filhos, contudo Ana não. E ela estava triste porque não tinha filhos. Ela era uma mulher que sofria na boca das outras pessoas por causa disso, e isso trazia tristeza ao seu coração também. E eles vão à cidade, a cidade principal, a cidade de adoração, para buscarem ao Senhor, para colocarem diante de Deus as suas necessidades, para cumprir uma obrigação religiosa, mas de piedade também. E Ana buscava a alegria que somente o Senhor poderia lhe dar, a de ser mãe. Ela tinha na sua mente, no seu coração, a expectativa de que Deus lhe desse esse problema resolvido. Naqueles dias, a esperança e sonho de um marido dependiam da capacidade da sua esposa de dar-lhe filhos. Nós encontramos alguns dados na Escritura, algumas histórias, relatos como esse, como de Sara, Rebeca e Raquel. Ana também foi uma mulher estéril. Aqui em Gênesis, se você voltar no capítulo 25, verso 21, nós lemos que quando Rebeca era estéril, Isaac orou ao Senhor por sua esposa, e o Senhor respondeu a sua oração, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Mas nós não lemos nesse texto que Eucana foi para aquele lugar para pedir a Deus um filho com Ana, mas Ana foi. Ela tinha um desejo na presença de Deus, dar a seu marido um filho e sentir-se abençoada por Deus através disso. E é exatamente diante dessa situação que o texto diz no verso 10 que ela se levantou com amargura no coração, na sua alma, orou ao Senhor em meio a abundantes lágrimas. Aquela mulher não
Há registro nesse texto de que murmurou contra o Senhor. A expressão amargura aqui no texto não nos dá uma ideia de que ela estava, eu vou usar uma expressão muito comum entre nós, ela estava de mal com Deus. Ela não tinha rancor, ela não estava à beira da rebeldia, nada disso. Ela tinha um coração pesado. E por causa disso ela chegou na presença de Deus. A oração é instrumento de Deus para que em momentos como esse nós possamos nos aproximar do Senhor, mas não de qualquer forma. Como diz o autor de Hebreus, confiadamente. E é exatamente assim que Ana está chegando na presença do Senhor. No Salmo de número 42, quando nós encontramos o salmista se aproximando na presença de Deus, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Havia ansiedade no seu coração. E o próprio salmista responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, porque eu tenho uma certeza, diz o salmista, Ele é meu auxílio e Ele é Deus meu. O nome Ana, viu, Ana Maria, significa graça, e é certamente a graça que vem sobre aquele que reconhece a sua própria miséria, a sua própria necessidade. Ana era alguém que tinha no seu nome já a expectativa da graça de Deus e que necessitava. E o que ela fez? Ela orou. Ela orou primeiramente, buscando ao Senhor Todo-Poderoso. E diz o texto que ela fez um voto no verso 11 e disse: Senhor dos exércitos. Senhor que tem domínio sobre os exércitos. Quais exércitos? Os exércitos dos céus? Os exércitos dos homens? O exército espiritual? O Deus que é Senhor sobre todos os exércitos, sobre todas as coisas. Em outras palavras, é um termo que descreve aqui o Deus de fontes infinitas de poder e que tem domínio sobre todas as coisas, que está acima de tudo e é incomparável. O Deus que abençoou Abraão e a Sara, aquele que nós podemos chegar diante dele e dizer: há alguma coisa impossível ao Senhor? E é sabedora disso que ela chega na presença do Senhor, consciente que Ele poderia abrir o seu ventre, solucionar o seu problema e soberanamente lhe dar a alegria de um filho. Ana não estava orando para si mesmo, como fez o fariseu em Lucas capítulo 18, dele para ele mesmo. Mas ela estava diante, como ela mesma disse: estou diante do Senhor, poderoso e soberano de todos os exércitos. Eu estou diante do Senhor que pode resolver isso. E ela tinha um comportamento também diante de Deus, que demonstrava exatamente a sua fé. O texto diz que ela jejuava. E jejum, irmãos, não é simplesmente uma expressão ou uma atitude física de autopenitência, onde você alcança algo por este ato. Mas o jejum é simplesmente um ato onde você demonstra diante do Senhor que você depende só dEle. Quando você se abstém do alimento ou do líquido, você está dizendo: Senhor, eu estou fazendo isso porque eu estou demonstrando fisicamente o quanto depende de Ti. Ela tinha um ato, ela falava da sua fé, mas ela agia como alguém que dependia do Deus da sua fé. Ela orou com fé, e ela fez um voto dizendo ao Senhor, no verso de número 11, ela diz: olha, se o Senhor benignamente atentar para a aflição da sua serva, e se lembrar de mim, e da tua serva não se esqueceres. Irmãos, isso é a fé do cristianismo. Esse é o coração do cristianismo. O cristianismo, ele é marcado, ele é identificado pela esperança que nós temos no Deus que é Senhor dos exércitos. O que caracteriza a igreja do Senhor Jesus é a fé
que tem a ver com esperar com aquilo que é maior do que podemos imaginar ou fazer, ou até mesmo pedir. Isso é a essência do cristianismo. O apóstolo Paulo diz que se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como Senhor, e se com o nosso coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz o texto, nós somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ana está falando a respeito do seu Senhor, mas no seu coração ele está crendo como serva do Senhor. E a sua oração é uma oração de quem espera com confiança. Isso tem a ver com fé. Ela teve um comportamento de alguém que olha para o Senhor e diz, serva que sou, creio em ti. E ela não teve nenhuma dificuldade de mostrar isso também com lágrimas, mostrando a sua angústia. Ontem estávamos conversando no aeroporto, antes de vir para cá, depois da reunião do Supremo Concílio, e uns colegas dizendo a respeito de alguns que andam buscando ajuda em tantos lugares, cristãos, em tantos lugares, andam gastando dinheiro com tantas coisas, na expectativa de verem seus problemas resolvidos. E no meio daquela conversa na mesa, eu fiz uma pergunta para aquele irmão. Eu disse, você procurou auxílio do Senhor no meio da igreja? Essa foi a pergunta. Nós éramos uma mesa comprida de pastores, e eu parei a conversa e fiz essa pergunta. Queridos, chorar diante dos homens que não têm a Cristo no coração não vai levá-lo a lugar nenhum. Chorar diante de homens não vai levá-lo a lugar nenhum. Nós temos que chorar na presença de Deus, e aquele que nos leva à presença de Deus, aquele que lê a Escritura e nos ensina o caminho da intimidade do Senhor. Ana estava na presença de Deus e orou com sentimento. Ela tinha amargura, ela tinha choro, ela tinha tristeza, porque a oração para ela não era um mero ritual, era alguma coisa viva, realista diante do Senhor. Ela derramou os seus sonhos e as suas expectativas diante de Deus. Quem sabe é algo que muitos de nós precisamos aprender a fazer de forma muito intensa e verdadeira diante de Deus, e com lágrimas. Ó Deus, como eu preciso de um filho convertido. Ó Deus, como eu preciso de uma doença tratada. Ó Deus, como eu preciso de um cônjuge convertido. Ó Deus, como eu preciso da minha vida transformada, das minhas reações tratadas, da minha espiritualidade fortalecida, da minha atitude de dependência, mas reconhecendo isso tudo como algo que me leva a uma tristeza de alma se não tiver tratamento, e eu choro diante de Deus. E ela diz no verso 15, não só com lágrimas, eu sou mulher atribulada, respondendo à pergunta. Eu não bebi, a minha tribulação está no espírito, e eu estou diante de Deus derramando as minhas lágrimas, mas eu estou também derramando a minha alma perante o Senhor. Mas ela também era perseverante. No verso 12 diz que ela se demorava perante o Senhor na sua oração. Ela não chegou e disse, Senhor, esse é o meu problema, muito obrigado, estou esperando. Ela ficou na presença de Deus, e logo continuou na presença de Deus, e mais um pouco na expectativa de deixar tudo bem claro no seu coração na presença de Deus. Em Gênesis capítulo de número 32, nós vemos Jacó, que esteve a noite toda falando com o Senhor, e no meio da noite o Senhor desceu e falou com ele. Quando o dia amanheceu, Deus estava pronto para ir embora, mas Jacó disse, por favor, fique comigo.
Senhor Jesus, sabendo da consumação do seu ministério, ele passa a noite orando. E antes de começar o seu ministério entre os homens, ele fica no deserto durante 40 dias, orando e jejuando, porque ele sabia que algo grandioso e que dependia ele do Pai. Ele perseverava na presença do Senhor. É assim que as coisas acontecem. Em Lucas capítulo 22, quando fala da oração perseverante do Senhor Jesus, 22:44 de Lucas diz que ele, estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o texto diz que aconteceu algo fantástico, que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você tem problemas, irmãos? Irmão, você tem dificuldades? Eu aconselho você a orar com perseverança, com fé, com expectativas. E se o motivo é triste e difícil, com lágrimas. Na carta de Tiago, é dito que Elias foi um homem como nós. E o texto diz que ele orou com perseverança, mas ele orou com coração na presença do Senhor. E Ana fez a sua oração corajosamente na presença de Deus, especificamente na presença de Deus. E Deus teve misericórdia dela. Eu espero que o Senhor nos ensine a ter a mesma atitude. Ontem, Deus nos deu o privilégio de orarmos por uma pessoa perdida, por uma família assustada, por alguém que nós amávamos, e Deus respondeu, e depois nós agradecemos ao Senhor. E é exatamente assim que Deus deseja que vivamos diante das nossas dificuldades, orando por nós mesmos. Mas é assim que Deus deseja que estejamos orando e intercedendo uns pelos outros e pelas necessidades uns dos outros. Mas em cada oração que fazemos, nós devemos fazê-lo à semelhança daquilo que aprendemos, por aquilo que Deus fez na vida de Ana e a conduziu para que ela vivenciasse na sua oração. O exemplo é da graça de Deus sobre a vida da sua serva, que a ensinou e lhe deu condições de buscá-lo dessa forma. E eu espero que Deus nos dê a mesma graça. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E ele termina dizendo, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és Deus verdadeiro e Deus próximo. Um Deus que cuida de nós e que se preocupa com as nossas misérias, dificuldades, os nossos pecados, as nossas tribulações, com a nossa falta de fé em muitos momentos. Nós Te louvamos porque Tu és Deus soberano e poderoso, o Senhor dos exércitos. E todas as coisas estão debaixo do Teu poder. E nós Te louvamos até mesmo por causa dos nossos problemas, porque o Senhor nos permitiu. E agora, humildemente, quero pedir, Pai, que o Senhor esteja conduzindo a cada um de nós a sermos sinceros diante do Senhor, para que possamos com fé e com esperança verdadeira, com fé que o Senhor nos dá,
nos aproximarmos diante do Teu trono de graça, para que o Senhor mesmo nos responda. É claro que isso é para o nosso bem, ó Pai, para a nossa alegria, mas nosso objetivo maior, ó Pai, é que toda a Tua graça seja para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.